Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Olá, está começando mais um Programa do Homem, aquele programa feito para homens, exatamente. Enquanto nós estamos trabalhando, nossas mulheres estão em casa, cozinhando, passando a roupa, cuidando dos nossos filhos, enquanto nós mesmos fazemos o trabalho duro, não é verdade, produção? Bom, hoje nós vamos começar um programa falando sobre elas, as mulheres, sim, aquelas que só querem saber do nosso dinheiro, exatamente. E nós vamos começar o programa de hoje falando algumas piadas sobre elas. Vamos lá, produção. Primeira piada. A mulher da minha vida eu chamo de mãe e a do meu dinheiro de minha mulher. Essa é muito boa. A crise está tão feia que até as mulheres voltaram a amar, porque ninguém tem mais dinheiro, não é verdade, gente? Mulher e carro, quanto menos rodados, melhor. Carro e mulher, quanto mais rodados, ninguém quer. Ah, produção, essa aqui foi a melhor. Gente, agora nós vamos para outro quadro de como tratar verdadeiramente uma mulher. Como é que se trata verdadeiramente uma mulher? Ué? Mandando ela lavar a roupa, mandando ela passar, cuidando dos filhos Que em casa. bosta de programa é esse? Faz favor, dá licença. Sai! Mas o programa é meu. Sai, o programa não é seu. Gente, esse programa é ridículo. Não dá pra aguentar nem de brincadeira. Abayomi. Gabriel, não é assim. Ah, então como é que é? A Bayomi. Gente, realmente não dá pra aguentar esse tipo de conversa. Nem de brincadeira. Eu fiquei mal em ouvir, Gabriel ficou mal em gravar, porque é uma coisa que a gente não tem mais condições de discutir. Claro que muitas pessoas ainda fazem esse tipo de piada, muitos homens ainda têm esse tipo de comportamento em relação às mulheres. Mas eles esquecem que eles foram criados, foram paridos e foram educados por mulheres. Porque a gente precisa começar a discutir como é que essa história de mulher não ser igual ao homem começou. Eu fico muito preocupada, de novo, vou falar 1 milhão de vezes, as pessoas não estudam história. Se você parar para estudar história, você vai ver que tirar as mulheres da história foi algo proposital. Nós participamos de toda a história humana o tempo inteiro como produtoras, agentes ativas da história. Se a gente começar a pegar, por exemplo, da idade dos mais antigos períodos, por exemplo, da pré-história, a gente vai ver que as responsáveis pela criação e pela manutenção da agricultura foram as mulheres. Aí você fala assim, essa mulher é louca, completamente louca, ela acha que vai ficar enfiando coisa na minha cabeça, ou como muitos gostam de falar, doutrinando a minha ideia sobre aquilo que eu tenho. Para pensar, cara pálida. Quando você tem dois personagens, homens e mulheres, fazendo da vida cotidiana algo extremamente difícil, porque era perigoso, as pessoas não tinham casas, as pessoas se protegiam debaixo de árvores, dentro de cavernas, e qualquer tipo de animal podia abatê-los. Então, os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam na aldeia, no agrupamento, para poder se organizar. E nisso elas descobrem a agricultura. Então, se a gente começar a discutir quem é o que, a gente é obrigada a dizer que as mulheres são descobridoras da agricultura e responsáveis pela manutenção e pela procriação e pela permanência da raça humana. Então, o que nós estamos discutindo, né? Quando você vai, então, para o período da história antiga, você vai ter inúmeros exemplos de como a participação feminina era importante. Se você pegar, por exemplo, na religião grega e na religião romana, você vai ter todas as deusas com completo controle de suas vidas e são, assim, elas não era nenhuma coitadinha. Olha, imagina Atena, deusa da sabedoria, fazendo assim, Zeus, desculpa, eu te obedeço. Cara, a deusa da sabedoria, ela sabe tudo, ela não ia ficar nessa posição. Quando a gente pega mais pra frente, na Idade Moderna, e aí a gente vai ter a questão da Revolução Francesa, que é algo que me deixa muito brava em relação à participação das mulheres, a gente vai ver que os homens simplesmente rasgaram da história todos os nomes importantes femininos e que simplesmente parece que a gente não faz nada. Pensa bem, tem uma guerra, você tem um monte de gente guerreando. Quem é que vai pra guerra?
Homens, e aí no caso de jovens até adultos. Quem é que fica nas aldeias, quem é que fica nos castelos, quem é que fica aqui nas terras? São as mulheres. Tem que colher, tem que criar, vai ficar lá esperando. Vai vir. Não, tem que alimentar os filhos, tem que fazer uma série de atividades, não dá pra morrer de fome só porque os homens foram pra guerra. Então quem é que sempre trabalhou, quem sempre reconstruiu todas as grandes ou pequenas cidades, os grandes ou os pequenos agrupamentos, foram as mulheres. E o tempo inteiro essas mulheres participaram dessas ações. Ou como protagonistas, que é o caso da Revolução Francesa, ou como coadjuvantes importantes, que é na manutenção daquele lugar, né, permanência daquele lugar, enquanto os homens faziam suas guerras, às vezes insanas, né, guerras estúpidas para quem quer ter mais ou menos território. Eu gostaria de voltar na história da Revolução Francesa e fazer um parênteses aqui. Para isso, eu preciso do meu querido aluno Nelson. Nelson! Nelson, é só para entrar, não é para... O que Olá, foi? querida professora. O que foi? Esse comentário daquele jeitinho moderno. Pode. Nelson, a gente não grita. Não grita. Não grita. As pessoas não gritam no cumprimento moderno. Não. Vou anotar. Não gritam. Não gritam. E algo mais? Não, erguem o braço, pelo menos? Não. Joinha? Não, joinha pode ser, mas é um outro cumprimento. Não é esse que você gosta. Então, não gritam. Nelson, se você não fosse tão inteligente, eu gostaria de você mesmo assim. Muito obrigado, professorinha. Entende o que é o amor? A gente ama as pessoas independente do que elas sejam. É isso. Tudo bem? Respirou? Ok. Preciso da sua ajuda. Eu tô falando aqui com o pessoal em relação à Revolução Francesa e eu gostaria que você me ajudasse colocando um pouquinho de pesquisa histórica para que eles saibam o que é a participação das mulheres na Revolução Francesa. Pode ser? Pode. Então tá bom. Nossa, que senha louca. Tu não gostou, professora? São os 3 algarismos finais de pi. Tá bom. Eu posso falar com o pessoal? Por favor. Não se conhece o número exato de mulheres soldados durante o período revolucionário francês, de 1789 a 1799. Há 80 casos registrados nos arquivos parlamentares, militares e policiais, e informações biográficas esparsas sobre apenas 44. Entretanto, existem muitas referências em imagens e testemunhos da época. O deputado Grégorier, de 1750 a 1831, as elogiou oficialmente. E vós, generosas cidadãs que participaram da sorte dos combates. Estas constatações nos permitem supor que elas eram mais numerosas e bem integradas à vida militar do que pode parecer. Quase todas vinham de meios sociais modestos, eram filhas de pequenos camponeses e artesãos, e tinham apelidos como Félicité Van de Bon Coração ou Maria Cabeça de Pau. A maioria era muito jovem, como Ana Quatro Vintes, que se alistou aos 13 anos e aos 16 servia na artilharia montada. Obrigada, foi muito bonitinho, viu? Nossa! Ah, com o cumprimentinho agora que eu aprendi. Dói! Por que dói, professora? Meu, aprende a dar esse negócio ou você não vai fazer mais. O que tem o que fazer? Nossa, agora? aprende, é devagar, entendeu? Vou Você dá anotar, um Vou murro. anotar. Tem que ser como? Devagar, não é pra dar um murro na mão da pessoa. Ai, mas uma coisa, professorinha, eu estava me esquecendo! Eu estava me esquecendo! Eu vou colocar as minhas coisas aqui embaixo. Vou cantar uma musiquinha para você, porque agora eu quero ser dos rolês. É um funk. Nossa, tá. Vem cá, vou cantar para você.
Exatamente! O Nelsinho inocente estudou com a gente pra poder tirar 10. Gostou? Nossa, que porcaria. Mas eu acho que se você trabalhar mais nisso, vai melhorar. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Ninguém pode dizer que esse programa não é democrático. Eu aceito de tudo. Bom, voltando à questão da Revolução Francesa. Deu pra perceber como a gente precisa estudar mais a fundo essas histórias pra gente poder sair dizendo besteira. Hoje, a piadinha é lugar de mulher é na cozinha, lugar de mulher é no fogão. Engraçado. Todas as vezes que as mulheres precisaram, ou todas as vezes que o sistema precisou das mulheres, elas pegaram em armas. Então para com essa brincadeira de dizer que mulher não presta pra nada, porque isso não é nada verdadeiro. Agora, aonde é que começa a problemar? Como a gente estuda história. Todo mundo foi ensinando pra gente que as mulheres precisavam se casar, precisavam ter filhos e precisavam cuidar do lar. Então, por várias vezes esses problemas e essas atitudes são contestadas, no momento em que eu fico pensando, beleza, as mulheres precisavam se casar. Qual é o conceito de casamento antes de 1915, 1920? O conceito de casamento era o casamento na igreja. Então eu fico pensando, quantas pessoas pobres podiam casar na igreja, sendo que tudo era muito caro? As pessoas não se casavam, portanto tá aí, segundo a Bíblia, todo mundo pecando, porque todo mundo se amaziava. Então a gente tinha muito mais pessoas que se juntavam para morar juntas do que pessoas que se casavam oficialmente. Só quem podia fazer casamento era a igreja. Então o primeiro problema tá aí, o que é casamento, gente. O segundo problema, vamos ter filhos, que bom, né? Vamos amamentar, aquela coisa tranquila de uma mãe bonitinha, sentada na sua cadeirinha, aquela mãe branquinha, riquinha, sentadinha, bonitinha. Então, como é que uma mulher negra, e aí a gente começa a falar de feminismo negro, como é que uma mulher negra que não tem emprego, não tem carteira assinada, não tem hora pra chegar em casa, vai fazer isso com uma criança que acabou de nascer? Gente, várias comunidades de mulheres tinham que fazer acordos coletivos. Hoje você cuida do meu filho, hoje você cuida do meu filho, hoje você cuida do meu filho. Por isso que nasce as amas de leite. Porque eu preciso que a outra minha amiga ou aquela pessoa que eu pago pra isso, né, em relação a pessoas que tinham dinheiro, pra poder dar mamar pra uma criança que eu não podia amamentar. Então essa história de que, olha, tudo é bonito, porque Deus quer... Gente, tudo é historicamente construído. Se eu passei a dar mamar para os filhos, se as pessoas passaram a dar mamar para os filhos, é porque a ciência de muito mais recente, a ciência mais atual, disse que aquele primeiro leite era importante para a saúde do bebê. E não porque aquilo era um ato materno. Gente, que mulher é que consegue trabalhar e ainda criar um monte de filho direito? Por isso, a gente tem que dar... a gente tem que agradecer totalmente as mulheres que conseguem fazer isso o dia todo, o tempo todo. Agora, vamos conversar sobre o que é ser mulher hoje. Hoje, as mulheres têm mais educação. Aliás, se eu começar com estatística aqui, a gente vai ter problemas seríssimos. Primeiro que nós somos 53% da população, então somos maioria. Segundo, a gente está conseguindo ter diploma acadêmico muito mais do que a maioria dos homens. Então a gente está começando a ter uma postura mais evoluída, no sentido mais autônoma, né? A gente está começando a estudar, está começando a entender de política, está começando a retomar as nossas verdadeiras funções. E aí os homens não querem. A gente precisa conversar seriamente aqui. Se você tá com problema de mulheres passarem a ser chefes, passarem a ser donas das famílias, você tá com um problema muito sério, você vai ter problemas seríssimos, mentais. O que psiquiatra vai ganhar por conta de que homens não vão conseguir entender o que tá acontecendo, não tá escrito. Por isso, vamos estudar, vamos se organizar. E para de achar que feminismo é a luta de homens, a luta de mulheres contra homens. A gente não tá falando isso. Feminista é entender que mulheres precisam ter os mesmos direitos que os homens. Ninguém aqui tá querendo tirar o lugar de ninguém. A gente só quer retomar o lugar que era nosso e que nos tiraram sem nos perguntar absolutamente nada. Se liga. Bem, dito isso, precisamos então organizar essa sociedade para que essa sociedade seja igualitária, justa e maravilhosa.
eu tava assistindo porque você pegou o meu programa, né? Não, então. não. Tá. Mas isso aí, tudo bem. Tá. Foi mal o quê? Desculpa. Eu fui um machista de bosta. Ah, que bom. A partir de agora a gente pode conversar feito gente, né? Então tá bom. Abracinho? Queridinho? Ah, você aprende, tá bom? Bom, gente, esse foi mais um vídeo do canal Biomi. Clique em gostei, inscreva-se no nosso canal e coloque aí nos comentários um assunto que a gente pode falar nos nossos próximos vídeos, beleza? Tchau!